Eliana, bom dia. Eliana, bom dia. Nos ouve? Está tudo no meu rosto. Eu estou fazendo, você está formando, estou te ouvindo. Tá, você está fazendo, eu mandei. Bom dia, Eliana, você está travada, eu estou te ouvindo. Bom dia, cheguei. Cheguei no lugar certo. Não entendi. Denise, você vai fazer o seguinte, Denise. Você vai entrar lá no código que está lá no grupo. Você consegue pegar o código que está lá no grupo? Ou então você pega o WhatsApp do Ed, você entra por ele, aí você vai pegar. Jaqueline, que abuso! Olha! Quero que você registre em ata que a nossa reunião será com abuso, gente. É verdade. Bom dia. Bom dia, quem é? Eliana, a gente te ouve. Eliana, a tua conexão aí, você está travando. Você está travando para nós. Eu? Você vai fazer o seguinte. Abraço. Bom dia, Simone. Bom dia, Simone. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Aula. Bom dia, Mário. Bom dia, Denise. Bom dia, Alfa, tudo bom? Como você está, lindo? Claro, hein? Eliana está congelada. Eliana está congelada. A conexão dela não está legal. Denise, nos ouve? Ouço, me vê e me ouve. Não, a gente te ouve. Te vê, está aparecendo só a sua fotinha. Não está aparecendo o seu vídeo. Como é que fala Oi, como é que eu ativo minha câmera? Às vezes você ativou o seu microfone. Vai aparecer uma câmerazinha para você, vê? Está aparecendo só sua foto. Só sua foto. Mas eu tô. Aqui, ó. Minha foto câmera no está seu Google. ativada. Está aparecendo só você. Ah, tá. Ah, viu, Denise? Agora sim. Seja bem-vinda. Sabe o que é? Eu tampo a minha câmera do notebook com papel. Para papel. Pois é, aí como é que a gente faz? Tá vendo? Você tem toda a sua gambiarra aí, né? Eu tô na área, tá? Ô, Adelso, bom dia. Bom Simone, dia. Rio de Janeiro, bom dia. Não te vejo, Guilherme. Olha, confesso que eu nunca usei, é a primeira vez, tá? É mesmo, não tem diferença. Vai ver. Questão da pauta, como é que fica? Você... A Viola vai para você. Aí você me dá um entendeu? Quem é a Denise Gomes? Denise Gomes é de onde? Bom dia, Denise, apresentadora. Oi, bom dia, Denise. Tá bom, Raquel. Tá dando Quem é alguém tá Valverde com computador Comunicação, e gente? celular junto aí. Quem é Valverde Comunicação? Acho que é o Beto. A Denise não... Alverne, isso. Quem é Alverne? Chegou agora. Estou colocando.
Gente, quem é Alverno, está com o computador ligado para o Alverno, sem imagem e está sem vídeo. Vai sair. A Denise, a gente não te ouve, seu microfone está desligado. Então, se eles falam aparelho, Miriam, abre a câmera, Miriam, para saber se vai ver. Bom dia, Denise, agora sim. Bom dia, minha flor, tudo bem? Tudo bom. Você que está aparelho, abre a câmera. Bom dia. Emília, você, minha linda, bom dia. Hoje nós temos que dar conta dos olheiros. Hoje a gente tem que ter mais criterioso. Elizabeth, filha da Flora. Elizabeth Amparo, pastora. Não consegue abrir o microfone. Tem um microfonezinho para clicar ali na tela, Elizabeth. Fala, minha flor, seja bem-vinda. Mariana, está bom dia. Seja bem-vinda câmera. Fala com a gente, Mariana. Mas eu não sei que eu ganho, filha. Cria mais, cria mais. Isso aí. Eu vou fechar esse confusos. Ara, meu amor, bom dia a todos, todas. Olá. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Alba, oi. se em algum momento eu fechar minha câmera, é porque eu tenho medicina para tomar, tá? Problema nenhum, tá? Ok. Nós vamos desligando os microfones também para poder não dando o som. A gente já vai começar a interagir, esperando só mais colegas chegarem. Vamos dar um tetozinho de mais uns 5 minutos, tá bom? Quem é divisão de classe? Bom dia, querida. Bom dia. Bom dia, Miriam. Olha só, eu queria fazer uma pergunta. Você acha melhor agora ou depois? Quando a gente apresentar a pauta, Miriam, porque nós abrimos para a reunião de hoje, você está falando? Não, eu queria fazer uma pergunta para você. Segura só um pouquinho, que eu só estou interagindo com o pessoal que está com dificuldade para entrar. Me dá 2 minutos, tá bom? Mas a gente abre. Eu estou perguntando, tem isso que eu estou perguntando. Tá bom, querido? Tá bom. Delcio, dá uma olhada aí que Vilma já mandou para você, diz que você não abriu. No WhatsApp? Ah, tá. Vi aqui. Fica aí, você já consegue interagir. Já. Ivan, por favor, dá uma olhada no seu WhatsApp que eu mandei mensagem para você aí com urgência. Ivan, se aparecer algum Quem nome é isso falando diferente, com a não gente? autoriza. Tá? Tem um monte de gente querendo entrar aí Divisão de que classe eu não deficiente. conheço, Quem é tá? isso? Vamos ficar atento aí a esses nomes, Ivan. Não deixe entrar se não perguntar no grupo. Bota Eu no sei grupo pra gente quem saber é quem divisão é. de classe deficiente. Quem é? Ok. Oi, Del. O que você quer que eu faça? É só fazer o compartilhamento na hora da gente poder se organizar, entendeu? Entendi. Vamos fazer um teste aqui, então. Isso. Ele tem que dar permissão. Ivan, Quem é divisão da prática decente, gente? Se apresenta, por favor. Oi, Delcio. peraí. Eu posso compartilhar o documento aqui?
Pode, tem a parte de baixo aí, foi até que eu falei pra Alba, tem a parte de baixo aí que tá dizendo partilhar. Já viu? Tá agora. Isso. Compartilhar. Quem é esse aí da prática docente? Ivan, se a gente não tiver identificação, por favor, retira aí o divisão da prática docente, que eu não sei quem é, não se apresenta. Derruba aí. Não sei se é Davi. Pode ser. Oi? Quem é? Isso aí. Ele vai entrar e vai se apresentar, porque não se posicionou ainda. Laila, cadê você? Seja bem-vinda, aparece para nós. É compartilhar aí, mano, é o que tá na tela. Manda aqui pra mim então, Delcio. Pode mandar, filho. Não, mas eu teria que compartilhar. Estão vendo aí? Não. Bom Ai, dia. desliga teu microfone. Bom dia, Ivanete. Bom dia. Seja bem-vinda, minha flor. Seu microfone Obrigada. está fazendo barulho lá fora. Como é que eu vou fazer isso? Ah, tá. Alba, você me ouve? Muito bem, Luciana. Muito bem. Tá bom, Beijo, beijo também. Está pleno. Aí, Delcio. Quem é de Cordeiro aí, Roseli? Avisa aí pra gente que eu não tenho ninguém de Cordeiro, não. Manda pra mim no privado, Roseli. Olá, bom dia. Bom dia, Laila. Seja bem-vinda, minha flor oficialmente nossa. Obrigada, Já obrigada. já eu dei esse informe, viu, Laila? Você e Rodrigo. Que bom. Isso, Jaque, isso. Desligou, Jaque. Eu te vejo e não te ouço. Ótimo. Delcio, apareceu pra mim aqui, tá? Ó, mas apareceu o quê? A pauta? Isso. Pra mim aqui não apareceu, não. Apareceu Peraí. só no hotel. Você Deixa eu tem ver que aqui, compartilhar, peraí. Delcio. O que é uma criança na vida da gente? Ensina tudo. Aí, Delcio, apareceu. Tá, o quê? Apareceu apresentando tela. Mas não o que está na tela. Apare- Agora foi, Delcio José. Só amplia aí, Delcio José. Ivan. Oi. Quem é divisão de prática docente é Davi. Tá bom. Autoriza aí, tá? Ok. Delcio, só falta agora você ampliar sua tela. Maximizar. Não é a tela, o documento. Já tá de bom tamanho, a gente consegue ler. Isso. Mais ou menos. Tá ótimo. Tá ótimo. Consegue ver, gente, todo mundo? Já conseguiu ler? Adilene Cristina, você é da onde, Adilene? De Angra. Oi, Adilene, seja bem-vinda. Adriana Maia hoje está no prédio. Lembro de você, Adilene. Agora, olhando você, eu lembro de você, viu? Seja bem-vinda, um prazer grande estar com você aqui, viu? Obrigada, obrigada. Já já a gente vai começar. Estamos só aí nos aspectos tecnológicos, que faz parte. Vocês continuam vendo a pauta ou sumiu? Não. Delcio, você está Beleza. Então tá. Ok. Abre aí pra gente. Marcinha, você já está aqui com a gente, seja bem-vinda. Bom dia. Eu acho que ele chegou. Aurora, minha flor, seja bem-vinda. Bom dia. Deixa eu ver, acho que ele está aí com a gente. Dilma, minha flor, você está aí? Você está entre nós? Davi, bom dia. É Bom dia. você. Sou eu. Beleza, era você, Davi. Nós derrubamos você, Davi. Porque a gente achou que Pois você é. era inteiro. Esborrachei. Mais 150 quilos caindo assim. Quem estava do lado. Você deu mal. Tremeu sim. Mas que eu estou no segundo andar, o prédio todo sentiu. Delcio, não aparece para nós de novo. Tá aparecendo só a tela. Oi. Tá aí. Chegou, hein? Tá aparecendo agora?
Agora sim. Perfeito. Então, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Tudo que eu fizer na minha tela aqui vai aparecer para vocês. Diferente lá do Zoom, né, que eu conseguia ver as duas. Aqui no meu, não. Ou seja, eu vou ter que ficar o tempo inteiro com a pauta na minha tela. Entendeu? Eu não tenho como ver vocês, interagir com vocês, porque eu vou ter que ficar com a pauta aqui. Mas aberta interagir no meu com computador. voz, você consegue fazer fora. Agora, Beleza? Oi? com voz você consegue, você está aqui agora. Não, eu digo assim, numa imagem, se tiver alguém mandando alguma mensagem para mim aí, para eu poder ler. E aí, Ivan que vai estar aí nesse, tá certo? A minha função é manter aqui apresentado para todo mundo. É isso? Perfeito, Delcio, é isso. Então a gente começa. A gente começa, tem gente ainda com dificuldade para entrar aqui, Ivan. Marcinha, você já está aqui? Márcia Alves está aqui, mas está com o microfone desligado. Dá um bom dia aí, Márcia, para saber se você nos ouve. Então, Alba, na hora que apresentar a pauta, você fala que eu aqui não volto mais para cá. Eu só vou ficar com a pauta na minha tela. Deixa eu só realmente ver esses problemas técnicos aqui. A Márcia de Macaé caiu. Quem é I can't understand what people say? Eu não sei quem é I can't understand what people say. Abre o microfone, por favor, para dizer isso. Internacional. Bom dia, meu nome é Neila, sou de Paraíba do Sul. Oi, Neila, seja bem-vinda. A Sabrina falou que você participaria, tá bom? Então, esse é um primeiro momento, tá ok? O momento que você está aí a fim de acompanhar vai começar a partir das 11. Então, participe, seja bem-vindo dessa leitura com nós, tá? Tá bom, obrigada. Vamos lá, gente. Quem mais está? Márcia ainda está com dificuldade. Caramba. Isabel Carapecus com dificuldade. Então, a gente precisa começar, gente. Oi. Bom, então vamos embora, gente. Então, já temos um grupo razoável aí. Um bom dia para todo mundo. Anela, agora a gente se vê. Está me vendo? Já estamos nos vendo, tá? Desliga o microfone, por favor, que a gente vai começar, viu? Tá bom, vou desligar. Isso, desliga só o microfone. Gente, um bom dia para todo mundo. Leila, seja bem-vinda, vemos você. Pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado, por favor. Né? Mas a palavra vai estar fixada à medida que vocês, né, levantarem o braço ou então colocarem no chat, tá bom? A gente começa a nossa reunião desejando as boas-vindas, agradecer a todo mundo aí pela presença. Um dia importante para a gente, um dia bacana, né? Tem gente com o microfone aberto ainda. Está dando barulho aqui para gente, está dando barulho aqui para gente. Isso. Um dia importante, um dia bacana aí para nós. A gente começa desejando aí as boas-vindas aos novos membros oficiais do GATS, né? Nós estamos aí com Laila e Rodrigo. Eu me essa semana de inserção do grupo. Então, Laila e Rodrigo, por favor, deu lá o seu alô, deu o seu bom dia rapidamente, para o pessoal poder associar o nome da pessoa. Cadê Laila? Cadê Rodrigo? Olá. Olá, bom dia. Laila de Búzios, presente. Boa, Laila, seja bem-vinda. O Rodrigo também aqui na frente. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Sou o Rodrigo. Também sou aqui do município de Armação do Mundo. É uma satisfação aí fazer parte do grupo e poder colaborar e aprender juntamente com vocês. Idem, Rodrigo. Obrigada aí pelo apoio e saber que hoje é uma reunião diferente, né? Uma reunião atípica, a gente está com uma convidada que vai chegar aí agora às 11 horas. E a gente vai compartilhar a pauta, como nós combinamos, nós temos até às 11 horas para poder fazer os ajustes.
alguns municípios mandaram perguntas muito pertinentes. E aí eu e Vilma fizemos a compilação disso, né? Peneiramos para que não ficasse redundante, né? Fizemos os ajustes das perguntas, né? Não mexemos nas perguntas, a gente mexeu dando uma ajustada para que não ficassem repetições, né? E vamos apresentar aqui para o grupo para a gente poder fazer um novo ajuste e aí sim construir a pauta, né? Porque a gente vai ter pouco tempo, a Débora vai ficar com a gente por 1 hora e pouquinho, as demandas são gigantescas, né? Não impede de repente, algo que ela possa ter falado, ter colocado, não tenha ficado claro, e a gente franquear a palavra, está sendo isso é possível de ser feito, mas por isso que a gente precisa otimizar o tempo. Então, a gente vai abrir aí agora a pauta, baseado no que foi enviado, no que a gente compilou, né? Havia algumas perguntas e a gente precisa deixar muito claro, e a gente reforçou isso, que não é consultoria das redes, né? A gente não pode fazer aquela pergunta focada na demanda específica da minha rede, mas sim de forma global, porque como a gente já explicou, cada município tem aí a sua autonomia, a sua forma de atuar, em virtude de ser sistema municipal de educação. Então, a gente precisa ter clareza de como as coisas funcionam, né? Então, não adianta falar, no município a gente vai fazer assim, é certo. No município tal a gente vai fazer assado, é certo. Não, ela não tem como dar essa consultoria para os quase 30 municípios que vão estar aqui presentes, né? Mas as dúvidas que a gente acredita, e foi por conta disso que a gente puxou essa reunião e fez o convite a ela, são dúvidas comuns à grande maioria de nós. Então, é importante a gente poder destacar isso e por isso a gente vai socializar a pauta, tá certo? Tudo bem assim, gente? De acordo? Então, Delcio, abre aí a pauta, a gente vai fazendo aí a leitura, né? E na necessidade de intervenção, abra o microfone e interaja, ok? Vamos lá, Delcio, só socializar aí pra gente. Aí já não. Não. Não, não. Peraí. Ok? Ok. Ok. Não, ainda não. Agora sim, Delcio. Vamos lá? Então, assim, vamos fazendo a leitura devagar e, à medida que eu tiver a necessidade, abro o microfone e intervenho, ok? Se ninguém abrir, estamos entendendo que a pergunta contempla aí e ela é pertinente para todo mundo, tá certo? Desculpa. Qual a sugestão para a EJA nesse semestre? Vocês acham que a gente pode melhorar a pergunta, deixa da forma como está? Alguém sugere? Ninguém? Ninguém? Vamos lá. Segunda pergunta. E aí pode abrir o microfone, tá, gente, para fazer intervenção. Qual o posicionamento do CAU Educação, MPRJ, face à medida provisória 934 de 2020, do Presidente da República, independente da validação ou não, que suspende a obrigatoriedade de cumprimento ao quantitativo dos dias medidos, desde que cumprida a carga horária mínima estabelecida nos dispositivos legais. Quero lembrar que ontem saiu um documento do Senado, a medida provisória não foi aprovada e foi prorrogada por 60 dias, ou seja, ainda tem tempo, eles jogaram para frente, e aquilo que nós falamos na nossa última reunião é uma medida provisória que tem quase 300 emendas, então ainda tem muita água para poder rolar, mas a pergunta é sobre o posicionamento do Ministério Público em face a essa medida provisória. Qual é o olhar? Ela falar algo para a gente a respeito. Ok a pergunta, gente? Ajustamos alguma coisa? Não? O que você foi? Diga. Diga, Amaro. Fala, Amaro. Não a respeito da pergunta, mas o Ivan está gravando a reunião? Sim. Está Que a sim. gente possa ter isso registrado. Vai estar gravado. E aí, assim, Amaro, é legal você estar falando da questão da gravação. Sim, está gravado. Mas a gente destaca
apesar de ter todas as características de uma live, né? Mas é um Sim, documento sim. nosso, né? Então, assim, Isso. que a gente não saia publicizando, né? Porque a gente sabe que as outras reuniões do GAPSE, alguns municípios socializaram com seus pares e tudo mais, nada impede, não é que a gente está fazendo nada escondido, não é Sociedade dos Poetas Mortos que a gente está aí escondido numa salinha confabulando nada, não. Mas, enfim, é porque a gente tenha realmente sabedoria no partilhar, mas ela sabe que vai estar gravado, né? Enfim, e aí a gente vai poder estar vendo e revendo quantas vezes a gente tiver necessidade, tá legal? Ok, bem Eu claro. tenho só uma questão. Fala, Delcio. Questão né, literalmente, já que a questão dessa MP, ela está flutuante, só uma questão de repente jogar ela mais para baixo, eu não vi a pauta toda. Porque já que a gente vai considerar ponto, pode ser que tenha coisas bem importantes que seriam, na minha opinião, de repente colocar já de para cima, entendeu? Item 1, item 2, 3 ou 4. Deixar essa aí stand-by que de repente vai lá para baixo. É questão de organização, né? Para as tópicos, né? Ok, então fica registrado, vamos ver todo o restante, aí você volta com a tua proposta para poder ver se cabe ou não, tudo bem? Beleza. Então vamos lá, item 3. Como o CAU Educação percebe as iniciativas dos municípios no que tange ao ensino remoto e a distribuição de material impresso para os alunos, na tentativa de dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, manter o vínculo aluno-escola, mas também validar as atividades do cômputo de reposição de aulas na reorganização do calendário escolar? Essa pergunta deu conta de coisa pra caraca, né? Mas, enfim, tá aí, tá posto, tá claro, não tá claro. Abre o microfone, gente, quem quiser falar. Pergunta contempla bem, mas pode ser que não esteja claro para algumas pessoas, ou de repente achar que tem muita coisa. Enfim, quem tiver algum posicionamento, por favor, se manifeste. Vou só destacar, então, negrito, né? Sim, que aí vai estar falando sobre de que forma vai ser contabilizada, se pode ser ou não essa contabilizada, essas atividades não presenciais posteriormente. É isso, Delcio? O grande questionamento é esse, é isso? Para facilitar o visual, entendeu? Qual é o ponto focal da pergunta? Porque o que está em torno do negrito é o explicativo, né? É o que Sim, perfeito. ensino remoto, distribuição de material e validar atividades. O ponto da reflexão. Ok. Mais alguém com a terceira? Não? Vamos lá para a quarta. Sobre a educação infantil. Sabemos que temos 60% de obrigatoriedade de frequência para a faixa etária obrigatória. Sabemos que a frequência não é pré-requisito para que a criança avance ou integre no ensino fundamental. Como garantir um calendário de 800 horas em 2020 e um ano letivo de 2021, garantindo os direitos de aprendizagem? E quantas crianças em idade não obrigatória? O que se propõe? Ela está complexa, né? Ela tem muita coisa, mas assim, lendo com calma, a gente está vendo que a pergunta se refere aos alunos de 4 e 5 e refere aos alunos de 0 a 3. É uma pergunta que compila as duas coisas. Está claro para vocês ou vocês acham que a gente precisa desmembrar ou precisa melhorar? Abre o microfone. Palavra franqueada, gente. Melhora, não melhora, ajusta, separa? O que vocês acham? O silêncio me contém. É muita coisa, né? Tem bastante coisa, mas acho que assim, a mensagem está dada, entende? Eu acho que está ali numa pancada só, mas a mensagem está dada, no meu ponto de vista. Né? Fala dos dois campos, né? Dá os 60%, mas como é que fica a questão do não obrigatório? Porque em vermelho, Nelson. Mara se posicionou dizendo que está ok. Isso aí. Alguém mais abre o microfone? Eu também acho que está ok. Eu também acho que contempla. Beleza, então se contempla ok, a gente só intervém quando a gente acha que tem que mexer em alguma coisa, ok? Avançando? Rosineia, seja bem-vinda. Bom dia, Partidor Félix. Alba, Oi. Alba, Fala, sou eu. fala minha. Diga, minha flor. Eu
não entendi como garantir esse calendário de 800 horas para educação infantil, se a obrigatoriedade é os 60%. Essa a pergunta para ela? Também. Porque ela joga pelo que eu estou entendendo da pergunta, ela joga no vento. Entendeu? Veja bem, você cumprir as 800 horas não significa você ter a garantia de 60% de frequência. Entendi, tá bom, entendi. É porque se contradiz, né, uma coisa com a outra, né, um pouco. Né? Eu entendo a diferença de frequência. Porque não tem como se oferecer 800 horas para educação infantil em 2020. Uhum. Nessa perspectiva de que a gente está agora, não. Não, mas garantir 60% de frequência é uma perspectiva de como é que a gente faz uma coisa pela outra. Então, vamos jogar para ela também. Ok, entendi. A ideia é essa. Okay. Mais alguma ponderação, gente, na questão 4? Vamos avançar? Mim tá ok. Questão 5. Em caso de retorno das aulas em forma híbrida, deveremos continuar ofertando os kits de alimentação ou pagamento de forma proporcional? Digo, fracionada? Uma vez que uma semana terão alimentação na escola e na outra terá que ser em casa? Entendendo a forma híbrida aí da pergunta, é pensar no sistema de rodízio, né? Que é a grande proposição para que você não tenha aglomeração na escola. Né? Então, a pergunta está em torno disso. Então, sendo de forma híbrida, ou seja, havendo rodízio, a primeira pergunta é: continua oferecendo kit de alimentação, uma vez que a criança não está se alimentando na escola, na semana em que ela não está? Né? Ou o dinheiro, porque há municípios que ofereceram, né, pagaram em dinheiro, e a gente vai estar ouvindo um pouco o posicionamento do Ministério Público em relação à distribuição em espécie, né? A pergunta é essa: está claro, gente, ou não está? Porque eu estou falando da minha leitura, da minha interpretação. Essa pergunta nenhuma das perguntas fui eu e Vilma que fizemos. Né? Foram perguntas, foram demandas que chegaram de vocês. Até quem fez a pergunta, se quiser estar esclarecendo, foi o pessoal de Macaé, se tiver aí. E se alguém tiver alguma questão, por favor, pontue agora. Vamos lá. Abrindo o microfone. Ninguém, gente? Bom dia, aqui é a Neila. Oi, eu Neila. Só acho, como técnica na secretaria, vai ser complicado para os municípios fazer essa organização, comprar um pouco e entregar um pouco. Como que vai ser? Como vai prestar conta disso? Como que a Secretaria de Educação vai fazer prestação de contas se o Ministério Público disser que vai ter que ser assim? Na verdade, Neila... Porque aí a gente tem que prestar conta ano que vem do PNAE. E aí, como fazer, né? Então, assim, é bem delicada essa questão por conta de toda a prestação de conta que se faz depois também. Aí, o município e a queda de arrecadação nos municípios está, assim, assustadora. Assustadora, é verdade. Então, Neila, só a gente ter preocupação. O que é bacana da gente fazer esse tipo de pergunta é a gente poder ouvir o posicionamento. O Ministério Público, ele não nos impõe. Eles colocam entendimentos baseados na normativa. Por exemplo... Mas depois abrem ação civil pública contra as prefeituras, contra os secretários. Baseado no entendimento que eles têm da norma. Né? Da norma. Então, assim, eles não são impositivos. Né? O que eles colocam é o entendimento da norma que eles têm. Por exemplo, eles têm o entendimento da norma de que o dinheiro do PNAE não é para poder ser distribuído, e sim aquisição de gênero. Entende? Por quê? Mas não é da cabeça deles, eles estão fundamentados no que está previsto no PNAE, né? Mas aí tem toda uma movimentação do próprio FNDE que abre essa possibilidade, né? Então, é legal a gente poder saber, e a ideia hoje é essa, da gente poder saber qual é a vertente, né? Não é ela dizer, tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Eu já vou dizer a você que o Ministério Público não é de acordo com o uso do dinheiro, mas a pergunta está aí falando do pagamento proporcional. Se o município está fazendo pagamento proporcional, como muitos fizeram, usando verba própria, recurso próprio, é outro papo. Entende? Não há nenhum problema, entendeu? Então, o município pode continuar aí pagando através de PicPay, através de, sabe, sei lá, as formas que eles criaram, um cartão específico e tal, mas com recurso próprio. Então, a pergunta acaba porque não tem nada a ver com o PNAE. O que a gente está falando é de PNAE, né? Mas o município pode escolher, porque está usando recurso próprio, pagar continuar dando dinheiro, uma parte de dinheiro e o PNAE para merenda. Tudo vai depender de como o município vai
vai escolher fazer. Eu acho legal a gente ouvir... E também da receita do município, né? Sim, do que é possível, porque a gente sabe que o dinheiro do PNAE é muito pequeno, né? Não só do PNAE, mas estou falando da receita total dos municípios, né? A gente está tendo queda aí de tudo. Dos recursos próprios, você está falando, né? Que aí automaticamente o município não tem o recurso para poder estar investindo. FPM, recurso próprio, royalties. Muita coisa. A Mara está sugerindo aí, Ivan, alguma coisa, vê aí. A Mara está sugerindo, penso ser válido inserir a fonte dos recursos no item 5. Fonte dos recursos. No item 5. Então, que é o que a gente está vendo agora. Ela diz que é válido colocar lá a fonte desses recursos. Então, acho que de repente botar entre parênteses aí, qual a fonte? Porque se ela disser, ok, deve continuar comprando kit, ok, deve fazer o pagamento, e aí ela dizer qual é a fonte. É isso, Mara? Abre o microfone, neguinho. Fala com a gente. Qual fonte? Que aí a gente já vai... Isso mesmo, você já está falando, só que o texto não tem. É interessante colocar em parênteses os de gole. Ok. Ok. Até para não esquecer. Isso, pronto, já botou ali. Contemplou assim, Mara? Vê aí. É isso? Avancemos? Avancemos. Item 6. Considerando o PME, em algumas metas, tem como objetivo elevar o número de matrículas em certos segmentos. Como atuar em tempos de pandemia e pós-pandemia. De acordo, gente? Ok? Não ok? Deixa, não deixa? Acrescenta, não acrescenta? Abre o microfone. Não? Então, vamos embora. Item mantido. Item 7. Como o plano de retomada, as aulas produzido por um município pode ser regularizado para que seja considerado um documento oficial e legal deste município. Algum acréscimo, algum ajuste? Podemos? Avançando. Item 8. Quando o município não possui Conselho Municipal de Educação instituído, nesse... Alba. Oi. Perdão. Diga, Juliana. Como plano de retomada seria portaria, decreto, parecer? Plano de retomada. A pergunta está ampla, né? Eu acho que é aquele plano de ação sugerido pelo CE. Pelo documento em que cada município deve ter. Poderia. Porque... Eu acho que ampliar isso daí abre muita... Eu acho que é muita... O que vai fazer? Entendeu? Porque são muitos dias parados. Então, será que não poderia colocar aí para uma evidência, para ficar bem mais direcionada essa pergunta? Como assim, Adilene? Clareia aí para nós. Então, porque todo momento que passamos, nós estamos amparados por lei, né? Porque temos aí decretos, resoluções, portarias, enfim. Porém, é isso aí. Ficou melhor. Como o plano de ação. Mas o que seria esse plano de ação de retorno? Seria através de quê? Porque aqui, seja considerado um documento oficial e legal deste município. E aí, Adilene, eu penso que a pergunta, o X da pergunta é exatamente esse. Como é que cada município vai estar normatizando o seu plano de ação? Entendeu? Como é que ele vai se tornar oficial? Eu penso que quem fez a pergunta foi até o pessoal de Búzios, se eu não me engano. Tá? Se o pessoal quiser abrir o microfone para poder clarear a pergunta... A Simone falou que acha interessante passar pelo conselho. Sim, mas aí ela já está respondendo, né? A gente está ouvindo a pergunta é essa. Né? A gente imagina que é o conselho que vai normatizar. Eu acredito que a resposta dela vai ser essa. Mas abrir ali a pergunta. O pessoal de Búzios aí que fez a pergunta, para você abrir. Perfeito, a dúvida é essa mesmo, para que ela possa ser instigada a dizer qual é a ideia e qual é o pensamento deles. Porque a questão 8 vai meio que complementar essa questão 7.
Entendi. Então tem a 8. Seria. Então, ficou mais claro, então, Adilene? Sim. Sim. Então vamos para 8 para poder concluir. Que na verdade é essa coisa, né? É verdade, Rodrigo, tá certo. Quais as providências? Ou seja, se ela disser em cima, beleza, é o conselho que tem que normatizar. Mas se não tem o conselho, como é que vai fazer? Seria aí um pouco isso? Sim. Justamente. Essa questão, a 8 complementa a É uma número pegadinha. 7. É uma pegadinha. Vocês são terríveis. Entendi. Vamos lá. Questão 9. Sobe um pouquinho, Délcio. Vamos lá, questão 9. Qual a porcentagem que podemos atribuir às atividades remotas e ou às atividades entregues pelas escolas aos alunos e seus responsáveis durante a suspensão das aulas? Alguém acrescenta? Não? Alguém altera? Não? Vamos lá, questão 10. Porcentagem, dá licença. Diga, Miriam. Essa é porcentagem de frequência, porcentagem de carga horária, porcentagem de quê? Isso aí não está muito claro. Vamos lá, até entendo, mas é para melhorar a pergunta. Boa, quem fez a pergunta, por favor. Roseli de Três Rios que fez a pergunta. É a porcentagem de carga horária. Isso, então. Então vamos colocar ali. É a porcentagem de carga horária. Trabalhando em cima das 800 horas. Isso. Acrescente aí para nós, então, Delcio José, por favor. Escrever, que fica melhor. Vamos lá. Continuando. Questão 10. O panorama é sem aulas presenciais, sem bimestres e trimestres, e um semestre quase inteiramente de estudo remoto. A atipicidade do momento não deveria levar a um sistema de avaliação também atípico? Ou seja, trazendo à tona algum debate sobre avaliação, né? Não sei se o MP tem ingerência sobre essas questões, mas acho que vale a provocação, certo? Mas vejam aí se é válido ou não fazer essa pergunta para a gente poder avançar, aguardando aí vocês se posicionarem. O que vocês dizem? Oi, Délcio, lá na pergunta 9 ficou ainda durante a suspensão ali para corrigir. Olha, eu acho que é tudo atípico, Alba, é tudo atípico. A avaliação vai ser atípica também, não? Sim. Não sei de que forma. Ela que vai... Simone está colocando aqui que vale perguntar mesmo para poder saber a respeito de aprovação e reprovação, né? Então, mantemos? Então, seguimos? Seguimos. As recomendações... 11. As recomendações, atenções e possibilidades de avanço no calendário escolar 2020 para o ano civil de 2021. Ou seja, trazer o debate entre diferença de calendário escolar e calendário civil, né? Ou seja, da gente poder acabar o 2020 em 2021. Ouvir um pouco, seria essa a provocação? Quem fez a pergunta aí, quem fez a provocação, por favor? Vilma. Sim, Alba, é essa a provocação. Ok, todos contemplados, gente? Alba. Diga. Aí eu queria colocar aquilo que eu cheguei a conversar por mensagem com você, que aí a gente precisa os municípios e o Estado em sincronia, porque, né, os nossos alunos de 9º ano vão para o Estado. E se o Estado não segue a mesma linha dos municípios, né, vamos supor, para os municípios o calendário segue, mas o Estado não, como que acontece com os nossos alunos? Perfeito. E aí, assim, Sabrina, minha sugestão, fazemos a provocação, guarda na manga, ouve o que ela vai dizer e depois, lança a pergunta. Entende? O que você acha? Ou você acha que já... É só uma sugestão, tá? Ou você acha que a gente já pode colocar aqui na pergunta isso que você está falando? Também é uma. Ela, quando responder, responde um passo só. Não, como os colegas acharem melhor. Para mim, tanto faz de aguardar e na hora falar, ou já colocar. E o que os colegas vocês acham, acharem gente? melhor.
De repente, colocar esse ajuste aí que a Sabrina colocou com muita pertinência. E aí botar alguma coisa relacionada ao Estado, colocar para que, né? Enfim, o que vocês acham? Já coloca Eu acho melhor colocar, porque depois, com a discussão, a gente acaba esquecendo. Tem isso também. Então, Tem. Roseli colocando, o que der para colocar, Mara também. Vilma, não deu para te ouvir. Alba, eu acho que não está no mesmo bloco, porque uma coisa são essas recomendações, a outra é o Estado. A gente está vendo, por exemplo, que o Estado está aí com o ensino remoto e a maioria dos municípios não. A gente tem, na minha concepção, um grande problema com os alunos, ou vai ter com os alunos do 9º ano do município, onde não tem ensino remoto, que migrarão para o Estado no ano que vem, para o ensino médio, e a gente vai ter esse problema. Eu acho que a pergunta que a colega colocou é pertinente, mas em outra pergunta, em outro bloco, não junto. E aí, gente, chegamos no impasse. Junto ou separado? Eu acho interessante separar, Alba, porque, na verdade, essa pergunta ela não diz respeito somente à questão do calendário, mas de um todo. O que a Dilma levantou aí é muito mais amplo do que só o calendário, por exemplo. Exato. Então, se a gente colocar, então, essa como sendo a 12ª pergunta, isso. Ficou assim, gente? Contempla? É porque aí não fica preso só a questão do calendário, mas de uma forma mais ampla. Exato, concordo plenamente. Está te dizendo que é para separar, ok? É isso. Questão 13. Só um instantinho, Alba. Eu ia até falar na 10, para colocar aquilo que foi falado sobre a questão da reprovação. Aqui no finalzinho, não deveria levar a um sistema de avaliação também atípico, principalmente no que se refere à reprovação de alunos? Não foi isso que foi falado? Fala isso. Fala, Miriam, por favor. Desculpa, Alba, esqueci que já estava aberto aqui. Eu estava pensando alto. Eu penso que a avaliação, ela não se refere só à reprovação, a avaliação de forma geral, ela é todo o ano está atípico, né? Eu acho que a escola, o próprio conselho municipal vão ter que se posicionar em relação a isso. O próprio professor, na hora de avaliar, vai ter que ter esse bom senso. Bom, é só uma sugestão. Desculpa ter entrado sem pedir licença. Não, sem problema. Eu acho que, na verdade, Delcio, quando a gente está falando de avaliação, é meu entendimento, que a questão da reprovação ela está num pacote. Ela está embutida. Acho que, de alguma forma, assim, mais uma vez, eu ratifico. Eu acho que não é seara dela. Né? Mas... Eu concordo, Alba, só te cortando, porque, na verdade, a gente sabe que os sistemas são autônomos, né, os municipais. Então, como se ele é trimestral, bimestral, você pode se organizar dessa maneira, a forma de você implementar a educação. As avaliações também. Eu acho que o X da questão, eu acho que é a questão da reprovação. Mas deixa assim, então, deixa para a polêmica, pergunta lá, que for feito, aí ela se coloca. Se ela não entendeu, aí alguém explica. Quem fez a pergunta, explica. Ok, então vamos lá. Última pergunta: protocolos de biossegurança para a reabertura das unidades escolares, incluindo creches, pensando na população com comorbidades, incluindo professores e funcionários públicos de educação especial e bebês. Ou seja, não é, na verdade, uma pergunta, né? É um item para poder falar sobre todos esses protocolos de biossegurança. É a questão do uso da máscara, do gel, da higienização, do nananana, para ver o que ela vai falar para a gente a respeito disso. Seria isso? Quem fez a pergunta? Vilma? Alba, desculpa, estava numa ligação aqui, me perdi. O item 13, para poder saber que não é uma pergunta, e sim um tópico para que possa abordar todas as questões a respeito da biossegurança. Seria isso? Exatamente, isso aí. É um tópico para discussão. São esses protocolos de biossegurança, se eles já têm... Quais são as orientações, na verdade, né? Porque está todo mundo, eu creio, aguardando a manifestação das organizações de saúde para poder começar a se organizar. Entendido. Então, contempla, gente, avança mais alguma coisa, algum ajuste? De onde sairiam os recursos para equipar? Davi,
eu entendi aí a pergunta em relação aos recursos, né? Eu acho que a pergunta, que na verdade não é pergunta, é um tópico, vai deixar com que ela fale, e a partir do que ela falar, se de repente essa parte, a mesma coisa que aconteceu com a 12ª, entendeu? Acho que de repente cabe a gente poder fazer uma complementação aí dessa pergunta, porque o Davi está colocando aí para a gente no chat sobre da onde sairiam os recursos para adquirir esses itens, correto? Concordo que acrescente aí. Então, é de acordo aí, então? Eu concordo. Elcio, por favor, coloca aí no item 13. De onde sairiam os recursos? De onde sairiam os recursos? Um pouco parecido do que a gente colocou. E tira esse comorbidades, Elcio. Comorbidades, não é isso? Não é isso, Vilma? Está escrito errado, é isso? Ou com comorbidades, o que é? Tem gente pedindo para ajustar isso aí. Abre o microfone, gente. Pode abrir. Comorbidades. É comorbidade mesmo, não? Não tem o M, gente. É comorbidade. Isso. Vê alguém aí no Google aí, pronto. Alba, me lembra daqui a pouquinho? Pra eu ver na rua? É comorbidades mesmo. Gente, comorbidade. É comorbidade. 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 Então, coisa não reconhece, está tudo certo. Gente, então, pauta montada, não é isso? Estamos com 34 pessoas no grupo. Então, a gente está com Pádua, Angra, Cabo Frio, Saquarema, Rio das Ostras. Peraí. Denise Gomes é quem, gente? É Raquel Mesquita, Paracambi, Belfor Roxo, Sapucaia, Duque de Caxias, I can't understand. Tá, já lembro. Vassouras, Paraíba do Sul. Isso, Paraíba do Sul, I can't understand, já lembrei. Vassouras, Areal, Luciana Barroso, de onde? Luciana Barroso, me situa, por favor. Abre o microfone. Luciana Barroso, Nova Friburgo. Nova Friburgo, Alba. Isso, desculpa, Luciana. Nova Friburgo. Ok, seja bem-vinda. Obrigada. Você começa com a gente. Luciana Barroso, São João da Barra, Resende, Itaboraí, Carapebus, Búzios, Três Rios, Partido Alferes, Paraíba do Sul, Itaguaí, Mendes, Rio de Janeiro, Petrópolis, Tanguá e só. Só tudo isso, mais os convidados que já chegaram. Então, a gente deixa aí, tira a pauta dela para poder a gente ampliar aí a tela, e aí ficamos no aguardo só da doutora Débora chegar. Alguém quer estar ali conversando? Hilda, você já está conosco? Hilda, você está com o microfone aberto. Sim, Alba, estou sim, obrigada. Então, vou falar, então. Vamos lá, Ivan, você está com o microfone aberto, estamos ouvindo criança falar. Tá, fechei. Bom, então estamos só no aguardo. Alguém quer aí aproveitar esse tempinho para poder apontar alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Alba. Diga. Adilene. Tem algum Ah. município participante aí ou não que cancelou o ano letivo de 2020? Não temos registro. Aí a tela tem que ficar Não temos registro. Não temos, pode ser que tenha, mas não temos isso de forma oficial no grupo, não. Se alguém tiver, por favor, é só abrir o microfone e dar o seu relato, tá? Seria legal, né, a gente ter um relato.
Mais alguém? Não? Eu tenho uma pergunta. Fala, Miriam. Aqui em Saquarema, nós estávamos iniciando o processo eleitoral para o novo conselho. Nós temos agora um estatuto que prevê um prazo após a entrada dos novos diretores, tudo isso. Tem alguém com o microfone suspenso. Como você aconselha o andamento... Rosiane, peraí só um instantinho, Miriam. Peraí só um minutinho, Miriam. Desculpa, tem alguém com o som ligado. Rosiane, Neinha, tá ligado aí, Neinha? Desliga seu microfone, por favor. Desculpa, Miriam, começa novamente. Aqui em Saquarema, nós estávamos em pleno processo eleitoral, atendendo a um novo estatuto que dá prazo, após a entrada dos novos diretores, iniciar a eleição do conselho escolar. A pergunta é, como que a gente faz agora, quando retornar, em relação ao prazo do novo conselho? A gente vai ter que retomar a eleição, porque os conselhos anteriores também não estavam bem estruturados ainda, eles foram estruturados ali rapidamente para fazer a eleição dos diretores. Então, assim, eu não tenho realmente um acesso. As pessoas entraram ali só para compor para a eleição e depois, logo em seguida, ia ter eleição de conselho. Então, a pergunta é como fica esse conselho suspenso? Ao retornar, a gente entra logo fazendo a eleição? Esse prazo até a próxima eleição, isso se modifica? Qual é a sugestão? Eu acho, Miriam, que isso é muito peculiar do município, né? Sim. Por exemplo, falando da nossa vivência também no município de Magé, a gente está na mesma vibe. Os conselhos, o período eleitoral seria agora maio, né, para renovar todos os conselhos. Isso tudo porque a gente está num momento de excepcionalidade. Então, quando voltar, que os novos prazos vão ser estabelecidos, que as novas ações vão acontecer, porque a escola está fechada. Então, não tem como pensar em eleição, não tem como pensar em nomeação de ninguém, nada agora. É pensar a escola quando ela retornar. E aí pensar todo esse processo depois. Né? Porque, mas o prazo já expirou. Que prazo se a gente está parado? Né? Que prazo? Não era esse prazo. Entendi. Não era esse prazo da eleição em si que eu compreendo a suspensão. Eu digo depois do tempo de gestão, se vai haver uma modificação. Por exemplo, do tempo da próxima gestão ser menor para atender... Não, na verdade, ela vai ter o mesmo período a contar de quando começar, Miriam. Né? É preciso pensar que esse tempo de gestão ele não pode ser prejudicado em detrimento do período de pandemia. Porque a pessoa não existe gestão, né? Não existe esse novo grupo ainda vai entrar. Se ele vai entrar, ele vai quanto tempo? 2 anos? São 2 anos a partir de quando ele entrar. São 3 anos? É 3 anos a partir de quando ele entrar. E não pelo tempo que expirou, porque o processo não aconteceu. Tá, entendi. O processo não ocorreu. Então, há de se contar a partir do início do processo. E não do que é como se o processo tivesse acontecido. Né? Por exemplo, em Magé são 3 anos. Né? Então, o triênio seria 2020 e 2023. Maio de 2020, maio de 2023. Maio aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Continua sendo 3 anos, porque a lei fala de 3 anos. Quando a eleição acontecer, 3 anos a partir de quando vai ser votado. Ok, entendi. É porque a lei nossa aqui, o estatuto nosso aqui, ele bota junto com a eleição para diretor. Após a eleição do diretor, assume a nova direção, 60 dias, a eleição do conselho, entendeu? Então, é aquela história, esse prazo vai precisar ser prorrogado, porque nesse prazo dos 60 dias, período de pandemia. Né? Então, e tudo isso se justifica, tá legal? Não, eu compreendi, estou pensando mais à frente, Alba. Por exemplo, quando for trocar diretor daqui a 2 anos, aí vai ter que trocar o conselho de novo. Ou a gente vai ter que mexer no estatuto, é isso que eu estou perguntando. Aí é uma questão local mesmo, Miriam, para você poder analisar a normativa de vocês e saber onde é que isso vai caber ou não. Né? Isso. A pergunta era essa mesmo, para me orientar. Mas claro, não sei se a gente conseguiu ajudar, mas enfim, é isso. Tá? Pode fazer uma alteração estatutária, que a Simone está falando, é isso mesmo. Obrigada, Simone. Posso dar uma sugestão para a companheira? Por favor. Porque você fazer uma alteração estatutária, talvez vai demandar um pouco mais de trabalho, e é mais complicado. De repente, se nessa próxima eleição agora, você fazer ela excepcionalmente por conta da pandemia com mandato reduzido. Isso que eu pensei, que é isso que eu estou perguntando se é possível.
É possível sim, porque você tem esses decretos que estenderam esse mandato atual por conta da pandemia, e aí a próxima você fazer uma com excepcionalidade do mandato reduzido, porque aí terminaria no mesmo período que terminasse se tivesse acontecido na data correta, né? Ok. Eu acho que fica mais fácil do que você alterar o estatuto. Isso. Já precisa aprovar o estatuto, né? Para agora pegar e mexer, fica complicado mesmo. Obrigada, Rodrigo, isso mesmo. Bom dia. Alba. Oi, diga. Selma, diga, Selma. Bom dia, tudo bem? Tudo em paz. Bom dia para todos aí, né? Ô, Alba, aproveitar o momento aqui para dizer que no município de Itaguaí, a Secretaria de Educação, inclusive, já foi feita aquela normativa em torno na verdade, a resolução, né? Em torno do Conselho Escolar, e que a gente citou o GAFES, tá? Ótimo, legal, bem bacana. E a gente está muito feliz com isso. Agora só está esperando para publicar. Isso é muito importante, né, gente? À medida que eu tinha que levantar isso aqui, achei muito bacana. Perfeito, Selma. É importante a cada vez que nós pudermos, né, ajustar as nossas normativas do município, a gente poder de criação de conselho, né, seja lei, seja portaria, seja resolução, seja decreto, a gente poder inserir a criação do GAFES local, porque isso nos dá uma chancela, né, da gente poder estar ali garantindo o nosso espaço, da nossa existência, né, estando em normativa que a gente possa distribuir e dividir, independente de que governo esteja.